beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Bênçãos deste sábado, as bênçãos e a oportunidade de podermos louvar o teu santo nome neste teu santo dia. Que a tua paz seja em cada coração. Só nós pedimos, no doce nome do Filho amado Jesus. Amém. Queridos irmãos, querida igreja, bem-vindos à casa de Deus. Que este sábado seja um sábado cheio de paz para cada um de vocês. Que apesar de termos uma semana de trabalho, ou seja lá o que aconteceu conosco, não é? Que agora nós possamos esquecer de tudo e que possamos realmente estar preparados para receber o Espírito de Deus na nossa vida, para sentir paz e conforto. Que nós realmente nos deliciemos nesse dia, que sintamos a presença de Deus na nossa vida e sintamos descanso para as nossas vidas também. Bem-vindos mais uma vez e que Deus esteja com cada um de nós aqui. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Todas as crianças, ele a toda. Vocês gostam de animais? Qual animal você gosta? Qual? Leão. Eu gosto de elefante. Girafa. Qual animal você gosta, Laurinha? Gato. Muito bem, eu gosto também de animais. Eu gosto de muitos animais. Mas talvez eu gosto mais do cachorro. Porque ele é tão bonzinho e ele gosta de brincar e correr atrás da gente. E eu gosto de cachorrinho pequeno. Não gosto muito dos grandes, não. Os pequenininhos eu gosto, que são mais friendly. Mas então, eu já tive um cachorro em casa e eu tive que cuidar do cachorro, dar comida, dar banho e tudo isso. E a história que eu vou contar para vocês é de alguém que teve um animal em casa também. Nas épocas da Bíblia, eles tinham muitos animais, né? Porque eles ajudavam, os animais ajudavam muitas pessoas. Você pode tentar pensar na Bíblia quando que os animais é mencionado. Como que as pessoas precisavam dos animais? Para sacrificar eles do santuário. Também precisava das pombas, das ovelhas para o sacrifício, mas e outra hora que precisava de animais, será? E para carregar as coisas? Yeah? Então, qual animal que eles usavam? O camelo. Camelo era um deles, que mais? Cavalo. Muito bem, os reis tinham muitos cavalos e mais um animal que ele é bem meigo assim. Jumento. Um jumento. O burro, que ele não é bobo, né? É o burrinho. Então vamos lembrar algumas histórias na Bíblia onde tem um burrinho. Sabe alguma história que tem um burrinho? E quando Jesus nasceu, então? Eles viajaram de burrinho. A Maria foi em cima do burrinho e ela estava com o barrigão assim, né? Porque eles estavam viajando. Mas só que nessa história que eu vou contar, não. É outra história que tem um burrinho na história. E o nome dele era Balaão. Um dia,
Deus falou para Balaão ir para um certo lugar. Daí ele pegou o burrinho e foi. Só que ele não estava indo no caminho certo, sabe? E Deus fez um anjo aparecer na frente do burro. E o anjo, sim, com uma espada. Só que o Balaão não via o anjo, só o burrinho via o anjo. Então, quando o animal viu o anjo, ele virava e ia para o outro caminho. Mas Balaão ficou muito bravo.
vamos iniciar o culto agora cantando o hino, o número 477. Ficamos de pé. Obrigado pelos planos. Poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Deus, da tua santidade, teu amor e a tua paz, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos na tua santa casa para louvar e engrandecer o teu nome. Senhor Jesus, te suplicamos que o Espírito Santo venha estar conosco nos momentos que se seguem, para que possamos ouvir, Senhor, a tua mensagem e que nós possamos, Senhor, ser transformados pelo teu Espírito na nossa vida. Senhor, queira ser com cada irmão aqui presente. Cada um tem o seu pedido no coração. Tu conheces a cada um de nós. Suplicamos que tu venha estar com cada um de nós, Senhor, e que possamos sentir a tua paz habitando em nossas vidas. Aqueles também que estão enfermos, aqueles que estão em suas casas, ou onde quer que estiveram, os nossos queridos que estão longe, também os missionários que estão longe também, teus filhos em toda a face da terra. Queira estar com cada um. Queira, Senhor, especialmente usar, Senhor, o pregador como um instrumento teu para partilhar a tua mensagem conosco. É o que te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.
Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir em caminhos de perdição. Andava, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Que bom, mais uma vez, nós podemos estarmos na igreja, depois de uma semana de luta. Nós queremos desejar aos irmãos, aos amigos que nos visitam, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, que tenham um bom momento conosco agora, ao falarmos sobre a palavra de Deus. Queremos... Isso aqui, deixa eu ajeitar isso aqui para nós podermos... Nós estava pensando, não é, que nós temos uma vida muito agitada, não temos? Corrida, nós temos uma vida que parece fácil. Back to base. Eu vou tirar isso aqui, por favor. Eu acho que eu vou poder ficar um pouco mais livre sem isso aqui, né? Eu resolvi falar com vocês nesta manhã sobre decisão certa na hora certa. Vou contar uma história minha. Quando eu era rapazinho, quando eu tinha eu estava no Ibai, eu não sei se eu tinha 15 anos ou um pouquinho assim, eu tomava conta das novilhas, dos garrotes, dos bezerros. E um sábado à tarde, olha só, eu estava lá, e apareceu um monte de rapazes do colégio, um monte de menina, e para poder me engrandecer, eu cheguei no touro que tinha lá, chamado Gabarito, subi em cima do touro, que nem subi de cima dele, segurei, eu tenho retrato até hoje, tirei o retrato de cima dele e disse, aí eu virei o herói, né? Eu virei o herói. Que loucura, né? São decisões certas nas horas erradas. Esse touro, depois de sair do colégio, 2 anos depois, um rapaz foi fazer um carinho diferente, ele levou uma chifrada desse rapaz e morreu.
né? Então, irmãos, eu estava pensando, nós vamos ser, todos nós, todo dia, ao abrirmos os olhos, começamos com grandes problemas que nós temos que enfrentar. Decisões. Tomo o café da manhã ou não tomo? Chego atrasado no trabalho ou não chego? Tiro mais tempo para a família ou não tiro? Leio a minha lição agora ou leio de noite? E aquilo já amanhece bombardeando você assim o tempo todo. E nós temos que fazer certas decisões rápidas. Há certas decisões que os nossos amigos, as nossas esposas, os nossos companheiros, outras pessoas podem fazer por nós. Mas tem certas decisões que nós temos que fazer que são nós que temos que fazer, não tem jeito. Não tem pessoas que podem nos ajudar em certas decisões de sabedoria ou certas coisas duras que nós temos que fazer na vida. Alguns anos atrás, exatamente em 1978, algum tempo atrás, eu cheguei da igreja no sábado de manhã e tinha uma carta do consulado da Austrália. Aí peguei a carta, todo excitado com a Miriam. Era sábado, falei, não vou abrir a carta não. Aí guardamos a carta. Aí almoçamos, saímos, fomos num grupo que a gente fazia, num bairro, voltamos. Aí de noite, quando passou o culto, é a carta, aí vamos olhar a carta. Aí fomos abrir a carta. Aí que nós tínhamos feito a decisão de ir para a Austrália. Aí pegamos a carta para abrir a carta. Sentamos na cama, eu te lembro, sentamos na cama, o coração batia mais do que hoje. Então, abrimos a carta e lemos. Na carta dizia, vocês foram aprovados para ir para a Austrália se vocês passarem no visto, no exame de saúde, vocês e os filhos de vocês. E vocês terão acomodação e estudo por 1 ano, por conta do governo. E vocês terão ajuda de passagem por conta do governo se vocês viajarem por X companhia, a Lanchilha, tal Lanchilha. Vocês terão ajuda. E quando chegar no aeroporto, tem um carro do governo pegando vocês para levar para o destino de vocês. Olha quanta coisa. Aí peguei aquela carta, olhei com a Miriam, ficamos muito felizes. E na carta dizia, vocês têm que embarcar para a Austrália até janeiro de 79. Quase 1 ano pela frente para decidir. E a vida continuou. A vida continuou e nós, de vez em quando tocava, e olha, nós vamos para a Austrália, hein? Começava com um e com o outro, sobre vir para a Austrália, mas a decisão já estava tomada. Estava faltando agora só um pouquinho de segurança e confiança no Senhor. O que aconteceu? Um dia fazendo trabalho missionário, pedindo ofertas para a ADRA, encontramos com um professor de geografia e sentamos com ele, conversamos, ele falou assim, aí falamos, nós vamos para a Austrália, sabia? E começamos, Vasconcelos, você não conversa com ele, e ele falou assim, vocês devem ir. Vocês vão gostar, vai ser uma experiência diferente na vida de vocês. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu terminei a universidade, eu recebi o chamado para ir para a Argentina. Meus pais não me deixaram ir porque eu era novo, tinha acabado de formar, filho único, e até hoje, sou avô de idade, continuo dando aula no liceu, e frustrado porque não fui para esse lugar. Vão, se não der certo, vocês voltam. Irmãos, até aí foi tudo bom. Tudo parecia fantasia, maravilhoso, até você chegar no aeroporto e falar, tchau, gente. Para um lugar desconhecido, sem papai e mamãe, sem titia, sem ninguém para você pedir socorro, para nada. Eu sabia que eu tinha que meu cunhado e minha cunhada que estavam me esperando. Mas sabe, é aquela coisa diferente. Eu estava dentro do avião, com a minha família, estamos indo para a Austrália, sem conhecer. Primeira vez dentro do avião. Vocês imaginam minhas pernas, não é? Poucas malas, e assim foi. Então, irmãos, passaram-se os tempos, já passaram algum tempo, desde 79, né? E aqui estamos, graças a Deus.
E foi uma decisão maravilhosa. É bom quando nós fazemos decisões certas e olhamos para trás e vemos que a decisão foi boa. Eu trabalho com alguns jovens, tem alguns rapazes que trabalham na companhia, estudantes, se formam, vão embora, depois voltam outros, fazer estágio, volta. E eu fico absorto, porque no meio daquela turma ali, eles chamam de Godfather, o padrinho deles. E eu fico assim, de boca aberta, de ver como jovens de hoje em dia, como vocês jovens, têm facilidade de fazer decisão. E uma coisa que parecia um problema muito grande, vocês resolvem com facilidade tão grande que, se fosse alguns anos atrás, nós ficávamos encostando a cabeça o tempo todo para saber como é que vai resolver o quebra-cabeça. Então, eu fico olhando a felicidade que eles possuem para fazer decisões. Fazemos isso? Não. O que você acha? Fazemos. Não fazemos. Tá. Assim, conversando rapidinho, resolve, não fica naquela lenga-lenga. Então, eu fico olhando, né, com os meus poucos anos de experiência, né, de vida, eu fico olhando para esses rapazes e fico pensando, poxa, como é bom ser jovem, como é bom ter coragem, como é bom saber fazer decisões rápidas e corretas. É para isso que é a juventude. O medo, o desafio, a seriedade das coisas que nós adultos olhamos com tanta seriedade, para eles, ou para vocês jovens, já não é assim. Fica frio, o negócio vai ser feito assim e vai dar tudo certo. E a gente com o coração tremendo, pensando se vai dar certo mesmo ou não. Então, irmãos, decisão é uma coisa muito importante na vida quando nós sabemos e aprendemos a fazer as decisões certas quando somos novos. E agora é a época. Os desafios sempre vamos ter. A juventude, não. As decisões vamos sempre ter que tomar enquanto vivermos. Nós mesmo, muitas decisões. E então, pensando em juventude, decisão e coisas assim, eu pensei num rapaz na Bíblia, que era uma pessoa de família, de bastante posse, era uma pessoa de muita capacidade, e essa pessoa tinha a coragem e a audácia de escalar. Eu não sei quem aqui gosta de escalar ou sabe escalar. Falou em altura comigo, eu já entro no avião com medo, para falar a verdade. E fico olhando a hora para poder ele descer, para ele sair, para poder ficar melhor. Esse rapaz, ele gostava de escalar, ele sabia escalar montanha, ele é um jovem, era afoito, e os amigos dele, estavam sempre do lado dele, apoiando, porque ele é um cara legal, um filho de gente grande, gente importante. Então, esse rapaz, a história deles, a gente se encontra em 1 Samuel 14. Estou falando de Jonatas. O povo de Israel estava acampado, porque os filisteus, como sempre, era a dor de cabeça do povo de Israel. E o que aconteceu? Os filisteus estavam acampados, ameaçando, mais uma vez, os israelitas. Saul era um ótimo rei, mas não fazia muitas decisões. Ele esperava as coisas acontecerem para depois decidir. Então ele falou assim, nós vamos acampar aqui, se você ver no relato, né, diz assim, que eles estavam acampados, tranquilos. Então o rapaz, o Jonas, não aguentando a pressão de estar sentado ali, escondido ali, com medo de guerrear, então o que ele fez? Ele chamou o rapazinho mais novo dele, no verso 1, né? Ele chamou a pessoa que carregava as armas dele, falou assim, olha, nós vamos escalar aquela montanha. Agora, vocês pararam de imaginar, escalar uma montanha hoje em dia, eu acho, comparando com aquele dia, eu acho moleza. Você tem luva para subir, você tem sapato próprio, você tem aquelas correias que você bate, tem aqueles martelos que você segura, faz buraco, sobe na pedra, é tudo mais tranquilo. Imagina um Jonatas, com um amigo dele, com um capacete, porque ele estava para a guerra. Ele tinha o escudo dele, ele tinha aquelas perneiras dele, e a espada. Imaginam escalar a montanha desse jeito. Quem se atreveria? Not me. Não. E Jonas falou, olha, no verso 1 ele falou assim, olha, nós vamos sair e vamos lá naquela guarnição, nós vamos chegar lá e vamos fazer uma surpresa para aqueles rapazes.
e chamou o rapazinho e falou assim, olha, o rapaz tomava conta das armaduras dele, carregava as coisas dele, falou assim, olha, por favor, você só vai me fazer um segredo. Você não vai falar para o meu pai, porque senão estraga o plano todinho. Então, irmãos, no verso 4, diz que, 14:4, diz que ele procurava passar as guarnição dos filisteus e havia montanha de um lado e de outro. E ele tinha que escalar aquilo. Porque os filisteus ficaram num lugar tranquilo, de cima, os israelitas embaixo com medo. E para chegar no acampamento dos filisteus, eles tinham que primeiro passar aquela guarnição, aqueles guardas. E os guardas estavam em pronto estratégico, ali em cima, na beira da montanha, olhando para baixo. Quem subir, a gente elimina. E Saul estava lá embaixo, com o pessoal pensando, como nós vamos fazer isso? E Jonas logo maquinou na cabeça, olha, nós vamos subir. E ele falou assim, olha, nós vamos subir. Quando os guardas nos veem, quando eles olharem e ver a gente, falar, são os filisteus, são os israelitas. Se eles disserem para nós, no verso 9 diz, parai até, e ele falou, se eles falarem, parem por aqui, nós sabemos que vai acontecer assim. Se falar essas palavras, subir até nós, no verso 10, então subiremos, porque nós sabemos que o Senhor nos deu. Agora, o interessante, irmãos, é que no verso 6, Jonatas falando para o rapaz que andava com ele, falou assim, olha, você não precisa ter medo de nada, porque o nosso Deus, Ele pode nos dar esses homens de nossas mãos, com muitos homens ou poucos homens, ou, quer dizer, se esses filisteus vão ser derrotados, não precisa aquele monte de gente do meu pai, nós dois podemos fazer isso. Coragem jovem, não é? Se vocês lerem um pouquinho antes, havia um problema muito sério entre os filisteus e os israelitas. Sabem por quê? Eram os filisteus que amolavam as ferramentas de guerra dos israelitas. Os filisteus, que tinham as máquinas todinhas de fazerem as espadas, e naquele momento, naquela situação, só quem tinha, se continuamos a ler a Bíblia, só quem tinha armas, espada para lutar, era Jonatas, o pai dele, e os oficiais que tomavam conta do rei. Porque o resto do povo, eles só tinham enxadão, galho, pau e martelo e coisas assim. Eles não tinham espada, porque os filisteus não eram bobos. Se eu fizer espada e der para todos os israelitas, uns dias vão vir tomar a gente. Então eles seguravam a coisa desta maneira. Jonatas subiu. Irmãos, que coisa maravilhosa. Aquele jovem, corajoso, não é? Teve a audácia de tomar aquela decisão sem que o pai soubesse. E então, a decisão foi feita na hora certa e no lugar certo. Quantas montanhas você teve que atravessar para chegar aqui? Quantas montanhas na sua vida cristã você está enfrentando para poder alcançar a vitória? O quão armado você está para essa batalha? E então nós vemos que as suas decisões têm que estar baseadas com segurança em alguma coisa, não é? E em meio a pressões e desafio que a vida nos faz todo dia, nós temos que ter necessidade de estarmos preparados com as armas de Deus para enfrentar essas lutas. Como cristão, como você tem feito as suas decisões com respeito a amigos, comida, lugares que vai, escola que frequenta? Como você tem feito a sua decisão? Será que tem sido acertada? Será que tem sido uma decisão
certa na hora certa, ou você olha para trás e pensa, oh, por que eu não decidi assim? Porque há decisões que nós fazemos que no momento parece certa. Depois nós olhamos para trás e pensamos, poxa, eu devia ter feito assim. Se eu tivesse feito assim, talvez não teria errado tanto. Então, irmãos, isso acontece. Saul era uma pessoa excelente. Porém, na hora que ele tinha que fazer decisões, como eu falei antes, ele fracassava um pouco. Vocês se lembram da história outra vez? Nós voltamos em Samuel outra vez, Samuel 17:40, Samuel 17:40 e 49, canta a história de Davi e Golias. Olha, vocês imaginam uma coisa. Primeira coisa, Davi não tinha nada a ver com a guerra. Ele estava no lugar certo, na hora errada. Ele queria ver a guerra, mas ele estava ali porque o pai dele mandou ele para lá. E qual foi a função? Davi foi mandado levar pães, levar as coisas para os irmãos dele, a história assim diz. E quando ele deu os presentes para as pessoas, deu o recado dele, como falamos, que tinha que dar, e o que aconteceu? Davi, ele ficou olhando e perguntou para o irmão dele, olha, o que esse cara está falando aí? Era Golias. Rapaz, esse é o Golias. Esse é o cara, é o Golias. Mas, não, mas é Golias. Davi não tinha nada com a guerra. Não estava preparado para a guerra. Não sabia lutar, não sabia andar com arma, não sabia nada daquilo. O que ele sabia muito bem era cuidar de ovelhas. E começou a abrir a boca antes da hora. Mas esse cara falando assim, não pode, gente. Aí alguém escutou e falou, bom, já que você pode fazer melhor do que a gente, então, olha, vamos te levar para o rei. O que aconteceu? Davi chega lá. Entrou num campo e que ele jamais imaginaria que ele ia entrar. Naquele campo de guerra. Mas Deus tinha um plano para ele. Deus tem um plano para a sua vida. Às vezes nós entramos em certos lugares, certas situações, mas Deus tem um plano. Deus está controlando as coisas. Deus está por trás das coisas funcionando. Então, o povo todo com medo. Ninguém queria enfrentar o tal Golias, porque o cara era grande e forte. Se você acha que o Rogério é forte, imagina um cara do 2 tamanhos do Rogério com 3 vezes mais massa do que ele tem. Né? E Davi, um rapazinho novo ainda. Então, nós lemos a história que Saul falou, bom, já que você é o tal, além das coisas que eu vou te dar, ô medroso, eu te dou minha filha, te dou isso, aquilo, outro, né? E falou, mas antes disso, veste essa roupinha que está aqui. Veste essa roupinha daqui. E Davi, irmãos, é como você e como eu. Quando nós colocamos as nossas roupas humanas para enfrentar os príncipes das trevas, nós não temos poderes, não sabemos como andar, não sabemos como usá-las. Davi, quando olhou aquele aparato todo, ele mal conseguiu andar, falou, olha, eu não estou acostumado a isso não, me tira isso que eu vou como eu estou acostumado. E o rei falou, mas você não pode fazer isso. Foi a decisão dele, decisão certa, na hora certa. Qual tem sido suas decisões quando aparece um gigante Golias na sua frente? Davi falou, eu vou como eu sempre caminhei com Deus. Tem você caminhado com Deus todos os dias para enfrentar os Golias da vida? Então, irmãos, a gente, quando olha para a história de Davi, nós não vemos a estatura ou a vitória de Davi. Nós olhamos pela sua grandeza espiritual. O que ele conseguiu que milhares de pessoas não conseguiram. Milhares de soldados, inclusive os irmãos dele estavam com medo. Então, irmãos, nós sabemos a história. Quantas pedras você precisa para enfrentar certos gigantes na sua vida? O rei falou assim, olha, eu sempre com pau, com pedra, o que você pensa que eu sou? Ele falou, não, eu vou a você em nome de quem? De Deus, naquele que eu creio. Irmãos, quando nós enfrentamos os Golias das semanas, os problemas, não vamos pensar que Deus está conosco.
Se nós chegamos a essa situação, Deus vai permitir e dar-nos força para nós sairmos daquela situação. Temos que confiar e aceitar a armadura de Deus. Davi pegou 5 pedras. Vocês sabem quantos gigantes existiam naquela tribo dos filisteus no momento? Eu vou falar para vocês. Vocês imaginam a audácia de Golias, né? Se eu estou em pé aqui, e o Joshua chega aqui, ou um dos filhos Weber, eles vão me achar muito grande, né? Mas vocês imaginam um Golias, cheio de aparatos, com uma lança de quase 2 metros de comprimento, com aquele capacete, aquela proteção de olho. Quando Davi chegou mais ou menos a uma meia distância dele, que ele olhou, ele não conseguia ver direito. Quando ele levantou aquela proteção da testeira de olhos, que ele falou, você vem para mim com pedra, pensa que eu sou o quê? Davi já estava lançando a pedra. Onde ele levantou, a pedra bateu, o gigante veio ao chão. Mas não fica aí não. Se viessem, haviam 5 gigantes. Se os outros aparecessem, Davi estaria preparado para eles. Então o povo se animou e ajuntou-se à guerra. Irmãos, quantas pedras você tem na sua funda para enfrentar os seus Golias? Quanto de arma você tem? Quanto de arma eu tenho? Não é? Nós temos a palavra de Deus. Foi o que Davi usou. E vem em nome do Senhor. Essa é a armadura que nós temos que carregar sempre conosco. Como nós estamos familiarizados com ela? Vocês jovens que estão estudando, têm carreiras brilhantes pela frente, quais são as suas decisões? Como vocês estão preparando ou caminhando para as suas decisões? Veja, irmãos, decisão certa, na hora certa, vem as bênçãos de Deus. E nós progredimos materialmente e espiritualmente. E a outra história que nós encontramos, nosso exemplo muito interessante na lição para nós nesta manhã, se encontra em Gênesis 28. Gênesis 28, nós encontramos uma história bem interessante também. Um jovem. 28, basicamente 11, 18 e 22. Jacó estava ali. Jacó estava, podemos falar assim, em mais lençóis. Porque não ele que fez a decisão. Não foi ele que fez a decisão de enganar o pai dele. Alguém fez a decisão por ele e ele seguiu a decisão de alguém, da mãe dele. Em consequência, o que aconteceu? Ele teve que sair de casa. Não por decisão dele. Agora vocês imaginem, irmãos, a situação de Jacó. Ele teve que tomar uma decisão que não era da vontade dele. Porque alguém tomou uma decisão errada por ele no princípio, ele teve que continuar errando por causa daquela decisão. Ele teve que sair de casa. Ele não pôde despedir do pai dele, mal despediu da mãe, e muito menos do irmão. Então, o que aconteceu? A história diz que, se nós lemos na Bíblia, que por força da circunstância, então, lá estava Jacó, seguindo para um lugar que ele não conhecia, para um tio que ele não conhecia, para um lugar... Se Jacó tivesse um GPS, não é? Seria tão legal, não é? A mãe dele falava, meu filho, olha, está aqui o endereço, batia assim, pá, vira à direita, vira à esquerda, atravessa aqui, vai ali, está o Jacó na casa do Labão. Se a mãe dele pudesse acessar a internet, né, do Google Earth lá, né, falava assim, olha, daqui a tantos quilômetros, tantas horas, você está lá. Jacó estava, opa, estou no caminho certo. Qualquer coisa, ele olhava assim, estou no caminho certo, vou continuar, faltam mais 3 horas. Não é? Então, irmãos, a comunicação dele, para quem ele deixou para trás e para quem ele para frente, era zero.
a coisa estava complicada. E depois de caminhar, nós vemos que Jacó fez uma coisa muito astuciosa. Ele tomou uma decisão muito afoitada e certa. Estava cansado, deitou, dormiu e teve um sonho, nós conhecemos o sonho. E quando ele acordou, qual foi a decisão dele? Ele falou assim: Senhor, que bom que o Senhor está comigo. Apesar de tudo estar errado, o Senhor está comigo. Eu vou fazer uma coisa, eu vou decidir. Da agora para frente, tudo que eu ganhar, eu vou dar o quê? O dízimo, 10%. Mas olha que história engraçada de Jacó, não é? Como é que Jacó prometia dar 10%? Primeiro, não tinha trabalho, tinha? Não tinha promessa de emprego, tinha? Não tinha. Nem emprego que se pede, ele sabia se ia conseguir. Nem sabia se conseguia chegar vivo a casa de tio dele. E agora ele falou assim: olha, Senhor, eu vou te dar 10%. Que coragem, não é? Que coragem e decisão. Ele decidiu então a doar tudo, enquanto ele não tinha nada. Dar quando nós temos é mais fácil. Também não é tão fácil, né? Também não é tão fácil. Mas, dar quando não tem, assim, né, que ele prometeu. Então, irmãos, quanto você tem prometido da sua vida para Deus? Quanto nós temos dedicado para Deus nesse período que Ele nos concede viver nesta terra tão triste, tão sombria pelo pecado? As dificuldades foram grandes para Jacó. Vocês sabem muito bem que a decisão que ele tomou de estar ali foi trágica, né? Salário mudado, trocado esposa, trocado as ovelhas, pegado a ovelha de volta, dado outra de volta. Então a vida era sempre altos e baixos para Jacó. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a decisão que ele tinha perante ele de adorar a Deus, fazer aquilo para Deus, era o suficiente para mantê-lo firme na decisão que ele tomou. Então, é difícil você fazer decisão? Depende da decisão. Tem decisão que nós clicamos o dedo assim e já está feita a decisão. Tem outros que nos deixam cabelo branco e a gente nunca decide, né? Porque temos medo das consequências. Então, irmãos, vamos aprender. Fazer decisão é difícil, mas fazer a decisão certa, com a presença de Deus na sua vida, continua difícil, mas os resultados são diferentes. O profeta Joel, em Joel 3,14, ele disse assim: milhares ou bilhões de pessoas no vale da indecisão. Pessoas que não sabem o que se decidir. Pessoas que não sabem o que querem. Não sabem onde ir. Oxalá que esse não seja o nosso caso. E Josué 22, 14 e 15, no meio daquela confusão toda, as pessoas querendo voltar para o Egito, querendo atravessar, entrar na terra de Canaã, querendo uma coisa, querendo outra, ele disse para o povo: olha, eu não sei o que vocês vão escolher. Eu não sei qual a decisão de vocês. Mas a minha decisão é que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, essa foi a decisão que nós fizemos. Alguém me mandou um e-mail uma vez dizendo assim: eu pedi a Deus todas as coisas que me fariam apreciar a vida. E ele respondeu: eu te darei a vida para você apreciar todas as coisas. Eu pedi a Deus que me desse felicidade. E ele disse: eu dou bênçãos. Felicidade depende de você. Eu pedi a Deus para me abençoar. E ele falou: para o mundo, você pode ser uma pessoa. Mas para uma pessoa, você pode ser o mundo.
que você possa fazer a diferença aí fora com as suas decisões. É o meu desejo nesta manhã, irmãos. Nós vamos então concluir com o hino que será afixado, que é o 480. Nós vamos terminar a nossa programação desta manhã, 480, assim que encontrarmos, nós vamos colocar de pé. E que o Senhor possa vos conceder uma feliz tarde de sábado, que está um dia maravilhoso. Vamos aproveitar e reaver nossas decisões. Querido Deus, Pai que está nos céus, nós agradecemos as bênçãos e a certeza de que, se colocarmos nossas vidas em Tuas mãos, o Senhor nos conduzirá nos caminhos difíceis desta vida. Ilumina-nos nas nossas decisões até que possamos estar aptos para encontrar contigo. Despede-nos com Tua paz, só rogos pedimos, no doce nome do Filho amado Jesus. Amém.